Olá, estamos ao vivo. Certo, eu tô só acompanhando aqui, dando os ajustes para eu ter um feedback aqui da coisa. O áudio tá ok, Ítalo? Então, vencendo aqui a timidez, né, para conversar um pouco sobre o nosso projeto. Então, assim, primeiramente, boa noite. Agradecer ao Ítalo e a todos que fazem o projeto, o Carnaval. E é, o Ídolo me convidou, né, para conversar um pouco sobre o projeto Roda de Poesia Tensão, Tesão e Criação, nossa trajetória e um pouco dessa ação, né, que a gente faz. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o João Henrique Vieira, aí aparece João Henrique Pimentel, é o meu sobrenome de casado também. E eu sou produtor cultural, sou jornalista, sou escritor e trabalho, né, milito nessa área de produção cultural em Teresina já há uns 15 anos ou mais, por aí. Desde 2005 para valer. E desde universidade e para valer desde 2005, né? E assim, é, o que norteia meu trabalho, uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, é a questão da valorização do que é público, né? Eu gosto, sempre trabalhei com projetos gratuitos, com projetos culturais gratuitos, normalmente em praças ou espaços públicos, mas de maneira aberta, porque eu acho que a produção cultural, a arte, a cultura, é, ela é um direito, né? Como saúde, como educação. Então, quanto mais a gente puder, quanto mais a gente possa, né, tá promovendo trabalhos, promovendo ações gratuitas, né, é interessante para é fundamental, né, para a gente ir desenvolvendo uma sociedade mais sensível, mais justa, mais igualitária. Então, desde o meu primeiro projeto, lá em 2015 até hoje, eu sempre trabalhei com projetos gratuitos, né? Projetos em espaços públicos. Porque eu acho que o público ele é democrático, ele é para todos e ele é de direito. E é muito bom quando você promove algo e você vê as pessoas vindo espontaneamente, as pessoas vindo e ficando espontaneamente, é muito bonito de ver. E é muito bonito de ver que isso gera um fortalecimento, né, do tecido social, das pessoas se encontrando, de pessoas de diferentes nichos, diferentes nichos da sociedade, diferentes visões, poderem se encontrar, se conectar. Então eu sempre trabalhei com isso, né? Com essa trincheira, com essa quase como uma militância mesmo, né? De trabalhar a arte e a cultura como algo democrático, como algo público. E aí, acho que esse meu trabalho começou desde a universidade, eu me formei na UESP e lá a gente organizava as vinhadas, né? Quem nunca organizou ou participou de uma vinhada na universidade? E as vinhadas, né? As caloradas e as vinhadas eram maneiras da gente estar movimentando a universidade, estar fazendo, né? Juntando escritores, músicos, artistas plásticos, pessoas variadas para estar ali apresentando a sua arte. Então isso me norteou nesse aspecto de como é bacana, sabe? Além de você ser artista, né, ser escritor, ser é,
Além de você escrever ou pintar ou fazer alguma coisa, você poder realizar também projetos, realizar coisas que, que beneficiem outros, né? Além do seu próprio trabalho em si. E acho que o produtor cultural ele é movido porque acho que a gente também acaba querendo as coisas e não vê as coisas na cidade ou na comunidade que a gente habita. E a gente acaba fazendo pela ausência de ver, né? E algumas pessoas têm essa questão de condição, de poxa, mas é difícil trabalhar com arte, é difícil promover, publicar, produzir. E assim, essa questão financeira, eu lembro que uma vez eu vi uma matéria em algum lugar eu li, e tinha um cara dizendo que assim, poxa, tá muito difícil produzir na França, as pessoas não apoiam e tal. Aí eu pensei assim, porra, se o cara na França tá dizendo que tá difícil fazer arte, eu vou reclamar do que aqui no Piauí, né? Então assim, a gente tem que partir do que não tem e fazer. E isso sempre norteou meu trabalho, né? A gente não faz com o que tem, a gente faz com o que não tem. Né? Assim, a gente faz por não ter. A gente faz por ver a necessidade de acontecer, de existir. Então, isso norteou meu trabalho, norteia meu trabalho desde sempre, né? Nessa coisa de fazer para o público, fazer independente da condição. E assim eu venho desde lá. Dentre alguns projetos que eu desenvolvo, é, o Roda de Poesia, Tensão, Tesão e Criação, que é esse que a gente vai conversar mais especificamente, ele começou em 2015. Eu saí de Teresina em 2009 para 2010, fui para Belém, para o Pará, morei em Ananindeua, depois Belém, né? Ananindeua é a região metropolitana. Aí tem o Ayrton, né? O Ayrton Souza, é paraense, Marabá, grande abraço. Então eu fiquei um tempo em Belém e, e lá comecei também a fazer algumas coisas, fui conhecendo os artistas, a galera do teatro e tal, lá no Cláudio Barradas. Tem uma amiga aqui também, a Bárbara, se estiver vendo, um abraço para ela, que aí foi me enturmando no meio dessa galera e eu comecei a transitar nesse meio, conhecer o pessoal. E aí quando eu já estava nessa cena de Belém, começando a participar de projetos, começar a pensar em propor coisas, foi quando eu retornei para Teresina. Então eu voltei para Teresina em 2015. E aí nesse período de idas e vindas eu realizei, junto com outras pessoas, uma primeira edição de um sarau no Mocambinho, que é um bairro aqui de Teresina, onde eu morava na época, com esse nome, Tensão, Tesão e Criação. Eu lembro o dia que eu escrevi na agenda e aí eu até apresentei pro André Ângelo, que era o proprietário do espaço onde a gente realizou. E aí ficou brincando do que era aquilo, né? Você faz isso é o próprio processo criativo, né? O processo criativo ele tem uma tensão, de qualquer que seja, tem uma tensão e precisa ter um gostar, né? Um tesão, um querer fazer, um gostar de fazer para você fazer de fato, né? Se você não gosta de, às vezes tem pessoas que vão para essa área do campo do sensível, essa coisa de estar organizando, produzindo, por uma moda ou coisa parecida, e assim, sempre dê um tempo, porque se não a pessoa vai desistir, porque é brabo, né? É uma coisa ingente às vezes. É muito é muito duro, muito sacrificante, muito sacrifício, mas também muito satisfatório. Então essa coisa do tensão, tesão e criação, ele é o resumo do próprio processo criativo. E aí a gente fez essa primeira vez em 2015, no começo do ano, lá na Galeria de Estoque, no Mocambinho. E aí eu voltei para Belém, depois voltei para Teresina de novo, já em definitivo. E aí começamos a fazer no centro. Falar do Roda de Poesia, Tensão, Tesão e Criação, é preciso que a gente volte um pouco, quem conhece o contexto de Teresina, que Teresina tem muito essa coisa de sarau com música, né, de sarau performático. Não é só a coisa de ler a poesia, né? Tem muita coisa da performance, a coisa do acompanhamento sonoro. E aí eu acho que isso sempre esteve na tradição de Teresina, né? E aí tinha um Roda de Poesia e Tambores, que era o projeto do Hélio Ferreira, que é um poeta piauiense muito bom, trabalha com a poesia negra, né? Afro.
E aí ele fez esse projeto por 10 anos, de acho que 2000 a 2010 mais ou menos, e parou. E aí ficou aquele espaço no centro, né? Teve também a Academia Onírica, apesar de 2007, 2017, acho 18 ou até 19, não, 2007, 8, 19, por aí. Acho que o Demetrio tem essa data mais exata. Que também acontecia no centro, então sempre teve essa coisa de ter a poesia no centro, né? E aí ficou parado um pouco depois que o Roda de Poesia do Hélio acabou, ficou esse espaço. E aí a gente começou, e aí tinha muito, assim, até hoje tem, né? E assim, tinha um grupo de pessoas, e aí vamos fazer. A gente fez primeiro uma primeira edição no centro, no Clube dos Diários. Depois fizemos duas edições no Espaço Trilhos, também no centro. E aí fizemos uma primeira edição em 2016 na Praça Pedro II. Vimos que realmente era o local, né? E assim, era um local que eu sempre queria chegar, poder chegar e fazer algo lá. E aí conseguimos. Fizemos a primeira em 2016, e aí a partir de 2017 ele já começou com a temporada, né? Então ele acontece de maio a novembro, porque é um projeto que acontece ao aberto, ao ar livre. Então aqui tem um período de chuvas em Teresina, né, no Piauí, nessa época agora, no primeiro semestre. Então de maio para frente começa a cessar as chuvas, e aí é quando a gente faz. E o Roda de Poesia, ele é um projeto que ele, além da poesia em si, ele é também um projeto que carrega a missão de revitalização do nosso centro histórico. Os centros históricos do país como um todo, né, quase todos eles, sofrem esse processo mesmo de ataque, de destruição, de muitos virar estacionamento, ou desvirtuar para prédios mais privados e tal. Em Teresina também a gente sofre esse processo, e aí ele é uma maneira, ele hoje é uma bandeira mesmo de revitalização do centro histórico, tendo a Praça Pedro II, que é o nosso centro cultural principal, que é o complexo da Praça Pedro II, onde tem o Teatro 4 de Setembro, a escola a escola de dança não, o centro artesanato, onde funciona a escola de dança, de música, de balé, e o centro e o Teatro 4 de Setembro, e o Rex, que é o cinema de rua nosso, que também está fechado. Que é uma coisa que a gente olha e fica assim, pô, por que isso está fechado? E é também uma bandeira, né? Então, assim, cada vez que a gente realiza uma atividade no centro e fala dessa narrativa de centro histórico, nós temos um centro histórico, é muito simbólico, é muito importante, né? Porque a imprensa passa a falar, repete essa narrativa, as pessoas escutam e sabem que a gente tem um centro, que existe um centro histórico em Teresina, que existe programações acontecendo no centro histórico de Teresina. E aí a gente passa a enxergar de novo aquilo que a gente passa todo dia e não dá muito, meio que invisibilizado, né? A gente não olha muito para ele, apesar de atravessar ele todo dia. Então, o Roda de Poesia, Tensão, Tesão e Criação, ele acontece dessa maneira. A gente também tem a coisa do fomento à economia criativa, com a feirinha, do qual a Acrobata sempre está junto, né, com o seu material e material de outros autores que ela reúne em cada edição. E entre outros artistas, a gente faz sempre um lançamento de alguma publicação, o palco aberto e duas bandas para começar, para encerrar, mas o foco é sempre a poesia. Então o grande mote mesmo é a poesia. E assim, a poesia acontecendo no centro, numa praça, sabe? É muito bonito você vê você vê isso acontecendo no centro, na praça, as pessoas olhando para a praça, as pessoas vindo é, falar pra gente, poxa, eu vi a praça ser praça de novo. Isso é muito bonito, sabe? É muito tocante, é muito bonito mesmo, muito satisfatório quando você olha uma praça cheia. E eu sempre costumo dizer assim que praça não é lugar de medo. As pessoas, a gente quase que se acostumou com a ideia de que praça é aquele lugar de abandono, escuro, e que a gente tem que passar correndo. Não, praça ela existe para congregar pessoas, né? Para alegria, afeto, troca de ideias. Então, praça é lugar de alegria. E é muito massa quando a gente, a cada edição do Roda, se vocês que acompanham a página ou não, quiserem acompanhar nossas redes, que tem as redes sociais do Tensão,
tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Então ele é um processo que acontece dessa maneira. E ele é um processo também que acontece, um projeto que ele não é um coletivo, eu gosto de chamar, não, assim, eu tento fugir um pouco disso, e assim, não é um coletivo, mas é um projeto que acontece de forma coletiva, porque ele é feito por muita gente, e não é um grupo fechado, se a gente for ver das primeiras edições em 2015 até agora, você vai ver que muitas pessoas vieram e foram, outras chegaram. Tem alguns que permanecem desde as primeiras edições, acho que o Demetrio está também já há muito tempo, desde a primeira. Acho não, desde a primeira, certeza. O Dante, o Alex Sampaio, o Dante Galvão. E aí, assim, se eu for começar a falar nome de gente, eu vou acabar incorrendo em injustiça porque eu vou esquecer um ou outro, mas assim, Ariadne Chaves, o Fabrício, a Karine Lima, a Ariel, o Magno Piff, o Anderson Chaves, que é um cara que assim, hoje também apresenta, basicamente é o nosso apresentador principal da noite e conduz muito bem, recita muito bem. É um cara que eu tenho muita gratidão porque ele segura a peteca também do palco, que às vezes eu tô naquela correria e você tá é, organizando ali, você não tem muita cabeça para parar e recitar e chamar público, então assim, às vezes eu tô fazendo mil coisas ao mesmo tempo, ele me ajuda muito na condução disso. Então ele é um projeto que eu devo estar esquecendo o nome de algumas pessoas, eu vou lembrando ao longo que vou falando, se eu estiver esquecendo assim, de alguma pessoa mais específica. Então, ele é um projeto que, e assim, o Roda também, eu tento fazer dele um projeto de aglutinação, né? Assim, a gente traz sempre tem música, né? Duas bandas, uma para acabar, uma para abrir a programação e outra para encerrar, e sempre trabalho autoral. Então, assim, por lá já passaram, se a gente for contar desde 2015 para cá, ele já passaram várias pessoas, vários artistas, artistas da música, artistas da literatura, das artes visuais, performances, dança, teatro. Então congrega tudo isso. E aí é muito massa quando você vê isso alcançando seu objetivo, né? Hoje você vê que assim, com isso outras pessoas foram tendo a coragem de fazer no centro, né? Então aí outros produtores culturais começam a fazer projetos na Praça Pedro II. A praça vai voltando a ter aquele. Aqui não é só do Roda, né? Assim, seria também muita pretensão, né? Dizer que. Né? Mas assim, a gente é um projeto que bate muito forte em cima disso, né? De olhar para o centro. E as pessoas já começam a perguntar quando é que volta, quando é que tem e tal, a próxima temporada, edição. Esse ano, por exemplo, com essa pandemia da questão do coronavírus, né? A gente não sabe como é que vai. Assim, a gente não tem perspectiva de como é que será o final do mês, e o outro mês, e o outro, e o outro. Mas espero que logo isso passe e a gente possa dar continuidade a essa coisa maravilhosa que é aglomerar pessoas, né? A gente está agora no momento de ficar em casa e descobrindo os recônditos da nossa casa que a gente passa todo dia e não olha, né? Ou não olha, mas não percebe, olha, mas não percebe, percebe, mas não sente, né? Sente, mas não vivencia. Então, assim, a gente está num outro processo, né? Assim, de estar dentro de casa. Mas, assim, vai voltar o momento que a gente vai estar mesmo se jogando de novo na rua, se abraçando, se beijando, enfim, falando poesia. E aí eu penso assim também, quando a gente vai pesquisar um pouco, estudar um pouco, a gente vê que a revitalização dos centros históricos de vários lugares, ele acontece sempre por meio dos artistas, né? Alguém bota uma loja de tatuagem, um barzinho, um bazar, um projeto aqui e acolá, e aí a coisa vai começando a acontecer. E é esse o nosso objetivo, né? E assim, a gente tem um centro histórico pequeno, relativamente em termos de história bem novo, porque novo assim em termos de existência, né? Porque Teresina é uma capital nova, uma cidade nova, mas assim, a gente tem um casario bonito e é muito bacana quando a gente vê mais pessoas defendendo isso, sabe? Quando a gente vê um artista pintando os prédios da cidade, né? E você vê retratando aquilo, então você vê que estão de novo olhando para aquilo e vendo a importância daquilo existir. E isso é muito necessário, inclusive.
E assim, como a gente também vive politicamente no país uma narrativa de ataque ao que é público, né? Que é interessante que eles dizem que o público não presta, mas eles querem, né? Assim, nunca vi alguma coisa não prestar e a pessoa querer, né? É o contrário, não presta e não quer, mas assim, o que é público eles dizem que não presta para eles pegarem para eles. Então a gente vive uma narrativa de ataque ao que é público, né? De que o que é público não presta, não serve. E esse projeto ele traz muito essa defesa, né? A defesa do que é público, porque o que é público é para todos, né? Como diz uma campanha do setor financeiro, dos bancários, ele assim que o que é público é para todos. E o que é público realmente tem que ser para todos, né? E aí é quando você consegue fazer essas conexões de defender a narrativa do centro histórico, valorizar a nossa cultura local, assim, cultura local não, que nem existe coisa da cultura local, né? Nossa cultura feita aqui em Teresina, né? A poesia brasileira feita no Piauí. E é muito bacana quando você pode comprar o livro do artista, você pode conversar com o artista, pegar um autógrafo do artista, ver o artista lá declamando aquele poema. Então, assim, quantas vezes a gente tem, né? Essa oportunidade de ver os artistas que a gente gosta, poder conversar com ele, comprar um produto, um livro e ainda ver o cara recitando. Então esse processo aconteceu várias vezes no Roda. Outra coisa que eu acho muito legal é, é o processo de revelar novos artistas, né? Que é massa que a cada temporada vão surgindo aqueles novos autores que a gente vai vendo, olha, aquele ali tem uma pegada massa, aquele ali vai desenvolver a coisa. E aí nesse processo eu gosto muito de citar o Lucas Rolim, ele tem vários, já tem alguns livros, né? Um dos livros dele, esse que o Mirábulo, né? Que saiu pela editora Moinhos. Esse aqui é o primeiro livro do Lucas, e o Lucas eu gosto muito de usar ele como exemplo, porque assim, ele falou que a primeira vez que ele subiu num palco e recitou foi no Roda de Poesia. E aí, um ano, 2 anos depois, ele estava lá lançando o primeiro livro dele no Roda de Poesia. Então, assim, olha que coisa massa, né? Olha que processo, o ciclo completo, né? De surgir um novo artista, né? Um novo autor. E isso é muito bacana. E eu fico muito feliz cada vez que eu vejo uma pessoa nova recitando, que tem algumas pessoas que sempre vão, a gente que está lá, que às vezes à noite tem mais, tem menos e tal. Então tem uns que sempre estamos lá para segurar a peteca, mas sempre vão aparecendo pessoas novas e é muito bom quando cada vez que eu vejo uma figura nova lá, eu digo, poxa, olha que massa, mais uma pessoa. Isso é muito massa, muito bom mesmo. É, e aí assim, o Tensão também, ele tem o Roda de Poesia e assim, eu venho trabalhando esse projeto em outras nuances, né, em outras ramificações sempre alicerçado na coisa da defesa do nosso patrimônio histórico, né, do nosso centro histórico, da valorização do nosso centro histórico. Algumas pessoas não gostam desse termo revitalização, né, porque dá a ideia de que está morto. Mas assim, quando você olha um pedaço da cidade que as pessoas não vivenciam, não andam, não circulam, não valorizam, não abraçam, ele talvez esteja morto mesmo, né? Então assim, a gente trabalha mesmo esse viver de novo, esse revitalizar, essa revitalização e essa valorização do nosso centro histórico. E aí o Tensão, Tesão e Criação, esse ano nós conseguimos dar mais um passo, né? Nós fizemos o bloco, né? O bloco de carnaval Tensão, Tesão e Criação, que aconteceu no mesmo lugar, na sexta-feira, pegando um dia que não tem carnaval em Teresina, não tinha, agora tem, que é a sexta-feira no centro. Então assim, a abertura do carnaval começa na Praça Pedro II com o bloco do Tensão, Tesão e Criação. E aí fizemos a primeira vez esse ano e foi assim belíssimo, uma coisa assim, fiquei muito feliz, assim, muito orgulhoso mesmo, muito feliz de cada pessoa que foi, cada pessoa que comprou um abadá para colaborar. E foi uma noite muito bonita, não teve nenhum problema, nenhuma confusão, sabe? Não choveu e estávamos aquela tensão, chove, não chove, não choveu, foi lindo. E aí é mais uma, sabe, assim, quando você, além de fazer o carnaval, você novamente defende a coisa do centro histórico, é muito bonito. Então, assim, esse ano eu tava no projeto aí outros, como é que eu vou dizer, outras ramificações desse projeto. E uma era essa,
projeto de conversas, né, de rodas de conversa, de bate-papos o, essa pegada do centro histórico. E aí também outro projeto de valorização do centro histórico, de tentar pontuar situar alguns pontos específicos, fazer conexões de lugares que já acontecem. Então assim, eu primo por isso, eu moro no centro também, assim, é muito bom morar no centro, as pessoas às vezes se assustam, assim, tu mora no centro é muito violento. É outra coisa que a gente tem que desmistificar, saber a ideia de violência e ser erro. As pessoas acham que o centro é violento. Se a gente for pegar estatisticamente, você vai ver que o centro é maravilhoso, assim, não tem violência. Assim, se você comparar com outros bairros, com a zona leste da cidade, a dita zona nobre. Então assim, o centro ele não é violento, ele é ermo. Então qualquer lugar ermo ele causa um pouco de medo porque você está, né? Mas assim, o centro não é violento, assim, o nosso centro não é violento. E assim, cair também é a ocupação, né? Quando a gente ocupa os espaços, eles vão deixando de ser ocupados indevidamente, né? Negativamente. É basicamente isso. É... Exatamente, o Demetrios aqui está falando que a academia aconteceu no canteiro de obras, exatamente, que era o bar lá do Quilitos, também mandar um abraço para ele. Estou desde a edição. Exatamente, Demetrios está desde a edição do Mocambinho. Isso aí, Demetrios. Estamos nessa batalha aí já há um tempão. E assim, o massa é que o projeto ele é um agregador, sabe? Ele é um agregador de outros projetos, porque, tipo, é, a Academia Onírica, a Acrobata tá lá, né? Tá lá com a banca, tá lá sendo lançada. O Demetrios está lá falando, lançando, participando, é, outros autores lançando seus livros. Então assim, é um projeto gregário mesmo, porque assim, a gente só não vai a lugar nenhum, né? Só não se vai. Eu vi alguém falando isso, que só a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Acho que é isso. E é isso mesmo, juntos a gente vai mais longe. E aí também tem aquela coisa de superar a moda, né? Porque assim, as coisas acontecem, aí são moda, e vai, tem aquela ascensão e depois cai, né? Então assim, a gente acho que já passou essa coisa do período da moda, de ser uma coisa nova, e a gente já tem um público mesmo que sempre está presente e acompanha as edições, cobra, participa. E assim a gente vai, tá indo. Tem alguma pergunta aí? Tá tudo ok? Uma coisa também, eu estou vendo aqui algumas pessoas de outros lugares, uma coisa que desde o começo a gente tenta e ainda não, é, e ainda, eu faltei em uma também, Demetrius, eu lembrei, é porque o Demetrius eu faltei uma que eu fui para uma atividade do Sesc, né, e na outra ele faltou que ele também foi para uma atividade do Sesc. Só o Sesc para fazer a gente faltar uma roda, né, porque as atividades do Sesc também não dá para faltar, o Sesc também é outro parceiro que tenta, que faz um trabalho muito importante no país como um todo, e aqui também algumas pessoas como a Alian sempre nos apoia, sempre nos insere nas programações. Mandar um abraço para ela, a Alian, a Lili, a Rosiane, a Laiane lá de Parnaíba, o pessoal do Sesc é muito bacana. E é isso, eu acho. Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Assim, também outra coisa que eu acho que eu tava falando e acho que me perdi, né, essa coisa de vai e volta, enfim, é de como é importante os artistas se apropriarem desses espaços, né, a cidade que a gente quer, quem faz é a gente, né, quem faz é a é, nossa insatisfação mesmo de ver a coisa parada, faz a gente se movimentar, a gente propor, de agitar. E aqui a gente, eu vejo assim eu vejo o Roda como isso, como uma forma de olhar para a cidade e dizer, porra, a gente pode dar vida, né? A gente não precisa atravessar a praça todo dia e ver ela mal iluminada, sabe, abandonada, e as pessoas só falando mal. Não, poxa, vamos. E assim, é tão simples se a gente for ver, observar mesmo, muito fácil. Fácil não seria a palavra assim, mas é relativamente simples, sabe? Às vezes você
o artista quer a estrutura mínima para fazer acontecer, sabe? E espaço a gente temos várias praças muito bonitas em Teresina, precisando disso. Tem uma coisa que João fala. Isso, exato. Tem isso também. O menino está falando aqui. João fala um pouco do impacto do roda nas pessoas que ocupam normalmente a praça, né? Os pedintes, ambulantes, etc. Assim, fazer na praça, ela tem essa tensão, tem a beleza e a tensão de que você pode ser atravessado por um improviso a qualquer hora, né? Então tem desde o cara morador da praça que quer falar, né? Quer se expressar e vem e pega o microfone e fala, se inscreve. E assim, o massa disso, de você fazer um projeto assim na praça, é que ele é muito democrático. Vai o autor lá, é, é, já consagrado, digamos assim, né, conhecido, com um trabalho reconhecido, e o morador da rua vai lá e pega o microfone e diz uns versos também. A galera que olha os carros, ele já sabe que a gente vai. Tanto que assim, o Roda de Poesia ele nunca teve nenhum problema, assim, nenhuma briga, nenhuma confusão, porque todo mundo sabe que ali é um corre que todo mundo está fazendo para o bem da praça. Então a gente grita no microfone isso mesmo, sabe? De dizer, olha, isso aqui é para a gente movimentar a praça, que todo mundo se divirta, que quem está trabalhando, olhando os carros, faça um bom trabalho, sabe? Que, e os artesãos que estão lá, né? Que as pessoas chamam de hippies, né? Os artesãos estão lá, o cara termina o trampo dele e fica ali curtindo um som. O pedinte roda, pede alguma coisa, mas também senta e olha. E assim, o que eu acho que é mais massa mesmo, assim, disso, é você ver tudo na horizontal, sabe? Tudo de maneira horizontal. Você vê que todo mundo olha da mesma maneira, todo mundo está na mesma altura, todo mundo tem o mesmo poder de fala, de voz. A gente tenta sempre, na medida do possível, ser assim, né? Ser democrático e permitir que todo mundo fale, que todo mundo se expresse. E aí eu acho que esse impacto na vida das pessoas, né, das variadas pessoas que passam por lá, é, é isso. A minha filha que está ali tentando entrar, Gal. Galzinha, não, fica aí, papai. Então, assim, esse impacto ele é na vida de todo mundo, sabe? Na minha, na do Demetrios, na do Galvão, na do Alex, do Fabrício. E assim é massa quando a gente termina mais uma noite e diz, poxa, massa. Mas também por outro lado, agora assim, falando assim, até meio engraçado, assim, que é uma correria tão grande, a gente fica pensando assim, meu Deus, por que eu tô fazendo assim isso e dá tanta dor de cabeça. É a última vez, aí no outro mês você tá lá fazendo tudo de novo. Assim, a gente é meio sem vergonha, né? Porque também é massa quando você faz as coisas que tem certo impacto, certa e tem um sentido para nós, né? Para quem faz, pra gente. É uma dor de cabeça, não paga conta, a gente briga, às vezes a mulher da gente não entende, mas, mas é muito bacana nesse aspecto de algo que transforma. E é transformador, e é massa quando você. Não só coisa de elogio por elogio, mas de reconhecimento, né? Quando o reconhecimento não é só seu, não é só pra você, mas é de um impacto. Quando você vê que o dono do bar tá dizendo, poxa, nenhuma atividade aqui vem tanta gente, como o Gonçalo, né? Ele diz assim, pô, em nenhuma atividade eu vendo toda a minha cerveja como eu vendo no hobby. E todo mundo vende, todo mundo fala, todo mundo participa e é isso que a cidade precisa de gente circulando, né? O que faz um lugar mesmo são as pessoas. E aí é isso. Acho que é mais ou menos por aí. Tem alguma pergunta mais, alguma colocação, algo que eu esqueci de falar? Eu vou indicar também para vocês aqui, assim, no site da Acrobata tem todas as edições, né, da revista, né, Demetrios? E aí a revista está agora com um site muito massa, muito bom, acho que é um dos melhores do país.
Assim, conteúdo muito bom mesmo. E na revista Acrobata número 8 tem uma matéria, tem duas matérias que é muito interessante para você compreender isso que a gente veio falando aqui do começo do Roda até agora, porque tem uma matéria sobre o Hélio Ferreira, que é o poeta que fazia o Roda de Poesia e Tambores, e tem, na página 45, né, em diante, e tem uma matéria também do Roda de Poesia. Então você pode ver a outra do Hélio e também a matéria do Roda de Poesia, aqui com as fotos muito bonitas da Marília, Luz Negra e Marília. E um texto que eu fiz para a revista, que você pode ver. Também o Carvalho Júnior, mandar um abraço para ele sempre está nas edições do Roda que pode, ele vem. E é isso aí. Exatamente. Olha, o perfil aqui está dizendo para eu não esquecer de divulgar a programação do Carnaval, né? Toda a programação é gratuita, agora nesse período da quarentena, o álcool em gel. E ele está falando aqui, para os artistas participarem durante a quarentena, através... Né, o álcool em gel, né, que é um projeto para a gente que está aqui na quarentena, né? Está juntando vários artistas com suas lives aqui no Facebook. Já teve várias e ainda terão muitas, né? Porque pelo visto essa quarentena não vai ser mais do que 40 dias, muito provavelmente. E deixa-me ver se tem alguma coisa mais que eu... Assim, para encerrar para concluir um raciocínio, eu queria pontuar duas coisas. Assim, primeiro, que a gente faz o que é preciso fazer, né? Assim, eu parto dessa premissa. Eu gosto da colocação do Marcelino, né? Que ele disse que ele não é um agitador cultural, ele é um agitado cultural. Eu sou mais ou menos assim, sabe? Eu tô toda hora pensando muita coisa não rola, né? Por falta de condições, de dificuldades e tal, mas olha, Galzinha, me pareceu aqui minha filha, ela não vai. Agora sim a gente tem que acabar mesmo. Eu vou apresentar pra vocês a Gal. Galzinha? Não, pode mexer não, Gal, papai. Então, assim, o Marcelino ele fala dessa questão de ser um agitado cultural, né? De fazer porque é preciso fazer, não fazer pela condição, porque a condição você não tem, né? Assim, então a gente faz com o que não tem, não é com o que tem. Não é porque tem. Só um instante, pessoal. Oi, Isabela. Então, assim, essa coisa de fazer, porque a gente precisa fazer mesmo e tem que fazemos com condição, sem condição, mas não no sentido de fazer a coisa mambembe, né? A gente deve buscar cada vez mais a coisa de fazer de maneira profissional, porque é muito bacana quando a gente faz uma coisa organizada, uma coisa bem estruturada, que o artista possa tocar num equipamento bom, enfim, que a noite aconteça de maneira fluida, né? Então isso é muito bom, mas é massa a gente entender assim que tem coisas que a gente precisa fazer e ponto. Como ela vai acontecer, aí é um segundo passo, né? Mas assim, é preciso fazer e a gente não tem que esperar a condição para fazer, a gente tem que fazer mesmo até para ter a condição. E acho que outra é mesmo reforçar essa narrativa do público, né? Da programação pública. Quando a gente faz arte na praça, arte de maneira pública e democrática, é muito bonito, é muito satisfatório. Eu tenho essa premissa porque de sempre trabalhar com coisa pública, porque assim, por muito tempo eu fui muito liso, né? Hoje eu sou liso. Mas assim, por muito tempo eu não podia entrar nas coisas mesmo. Tipo, eu tinha uma festa, eu não podia entrar, ou enfim, não tinha condição de ter o acesso àquilo lá. E aí isso me leva sempre a pensar da importância de fazer algo que seja público mesmo, que seja público e democrático.
Eu acho que a arte e a cultura ela tem cada vez mais que ser, é, que ter esse aspecto de ser democrático. O artista tem que se pagar, a gente tem que vender as coisas, o Estado tem que estar dando esse apoio, nesse aporte. E é importante que a gente permita que as pessoas estejam saindo do seu trabalho e topem, né, entre aspas, se esbarrem com cultura. Como, por exemplo, no Roda, ele é um projeto, outra coisa também que é muito bacana é pensar no acesso, né? O Roda ele começa cedo, ele começa às 6 horas da tarde e vai até 10h30, 11 no máximo. Então ele é um projeto que as pessoas podem vir de vários, assim, as pessoas estão saindo do comércio e aí para, o trabalhador comerciário fica, o colegial, o pessoal que está saindo do colégio fica, tem gente que vai chegando, então tem públicos que vão estar já ali pelo centro, fica um pedaço, vai embora, tem outros que vão chegando e é muito bacana essa coisa do acesso, né? O acesso. Ó, o Demento tá falando aqui. Pois é, assim, ó, a coisa do impacto para o cenário, né, do literário de Teresina. É aquilo que eu estava falando mais cedo, né? Quantas pessoas não já recitaram no Roda? Quantas pessoas puderam lançar livros, revistas, seus projetos no Roda? O Roda também abraçou pessoas que estavam passando pela cidade, pôde participar, né? Coincidir datas e estar aqui lançando seus projetos, suas coisas. Então eu vejo que o impacto para o cenário literário da cidade, ele é verdadeiro, né? Assim, acho que é visível, inclusive muito honesto, assim, muito é, verdadeiro mesmo, de possibilitar que várias pessoas se expressem, de ter uma feira literária lá com várias coisas à venda e, é, e você poder comprar, né, o livro do autor, conversar com o autor, pegar um autógrafo, ver o cara recitando. E assim, a coisa de ser o palco aberto, né? Eu acho que a coisa de ser o palco aberto é muito bacana, muito, não tem uma programação fechada, né? Ter o palco aberto, as pessoas vão lá e se inscrevem, e isso dá, dá, dá coragem para as pessoas recitarem, aquele cara vai começar a criar o hábito de recitar, vai ler o outro, vai conhecer, né? A coisa de estar conhecendo, porque às vezes o cara tá ali produzindo em casa, sozinho, quando ele encontra outras pessoas da mesma idade dele, ou fazendo coisa parecida ali, isso vai fortalecendo mais uma nova geração, né? A gente vai permitindo que uma geração faça a outra, que é uma coisa muito bonita, né? Muito interessante e que a gente precisa fortalecer isso, né? Que uma geração faça a outra. E eu acho que a gente tenta colaborar com isso, não dá pra falar em geração porque é um espaço de tempo ainda relativamente pequeno, né? Coisa de 5 anos. Mas mas é isso. E assim, você vê que outros saraus começam a acontecer na cidade, e a gente que vai lá, participa, depois se empodera daquilo e passa a fazer um sarau lá no seu bairro, em outro local. Então tem isso mesmo de dar esse encorajamento, né? Essa força para que. E a gente vai se fortalecendo também, né? A gente que faz o Tensão, a gente vai em outros saraus e tenta aí, né, na medida do possível, uns aos outros e vai fortalecendo a cena para que a gente tenha um contexto, né? Tipo assim, se você pensar de alguém de fora vai em Teresina e diz, eu quero ver alguma coisa de literatura. Em dado momento do calendário, ela vai encontrar ela vai poder encontrar um ou outro sarau, seja no centro, seja em livrarias, também acontece muitos saraus em livrarias, aqui, cafés, e assim vai se fortalecendo. Entendeu? Acho que o Roda também tem essa missão, né, de ser o espaço de uma gera de nós contemporâneos, né, que respiramos o mesmo ar no mesmo momento. Acho que é um pouco disso. O menino está dizendo assim que toda a nossa programação é gratuita, mas você pode colaborar para manter e tal e tal. O, tá, a página aí está colocando alguns, é porque assim, a idade, cara, a idade vai fazendo a gente não conseguir ler as coisas. A gente faz outras leituras, né? Mas é mais ou menos isso.
Eu acho que é por aí, eu não sei o tempo que já foi, acho que já foi um tempo legal, né? Tem, então assim, eu acho que basicamente é falar assim que o Roda tanto como um projeto literário, ele é também o Tensão, ele é um projeto mesmo de valorização do nosso centro histórico, que nós temos, nossa identidade, e a gente alia essas bandeiras, né, de defesa do centro histórico e de expressão e expansão da nossa literatura brasileira feita no Piauí, da poesia brasileira contemporânea feita no Piauí. E nós temos ótimos nomes, ótimos trabalhos. Então, Roda é aquele ponto que a gente fica esperando, né? Aquele período que a gente fica esperando, eita, esse mês tá chegando Roda. E aí é um corre, uma correria e uma alegria, né? Muito grande. E assim é muito bonito quando você vê a coisa toda se construindo, acontecendo na sua pujança ali e tal. Ó, a Luísa também acabou de entrar. Olá, minha querida. Também participa sempre do Roda, já lançou livro no Roda, já participa da feira, recita sempre. Então é muito bacana. Aldemeto está dizendo para eu falar da minha produção poética. O meu trabalho, certo? Meu trabalho ele é até um pouco negligenciado por mim mesmo, por conta dessa coisa de estar sempre. O produtor, cuida muito do que é do outro, né? De organizar para os outros, acaba deixando. Mas assim, eu tenho um primeiro livro lançado chamado Olá Meu Caro, que ele foi lançado meio de forma, não vou nem dizer independente, independente também, nessas editoras que a gente manda o livro, publica e vai te pegando uma tiragem, né? Então assim, eu não considero um trabalho muito profissional, mas é um livro que existe, tem uma história. E aí eu estou preparando um próximo livro, que esse próximo era para estar desde o ano passado. E aí eu estou também seguindo conselhos aí do Demetrios, do editor que deve editar ele também, de trabalhar mais, melhorar algumas coisas, né? Enfim, trabalhar ele mais para que ele saia com mais força, mais potência. E aí eu tenho trabalhado esse livro para finalizar ele, que a priori, a princípio, o nome deve ser Era um Bicho que Sorria na Fotografia, que traz muito essa ideia de que a gente se maqueia, né? Se arruma, se veste, mas a gente é bicho mesmo. Todo mundo é bicho que ama, que tem medo, que bicho. A gente inventa noções de justiça, de igualdade, mas a gente é bicho tentando sobreviver, né? Então, é meio que todo mundo é o mesmo bicho se maquiando para sair bem na fotografia. E então o livro traz muito essa ideia. E aí esse título, né, resume um pouco, amarra um pouco da obra do Era um Bicho que Sorria na Fotografia. E a minha poesia também ela traz muito dessa coisa fala muito da coisa do centro histórico, muito do bar, né? O bar que nos iguala na nossa embriaguez, né? Que somos todos iguais na embriaguez. E, e trabalha muito isso, essa coisa do histórico, do casario, da casa caindo pedindo socorro, do bar, da igualdade dos bares, dos velhos olhando meninos novos passando e fudendo só na cabeça mesmo. Algo desse tipo. E eu tenho um blog que também meio que abandonei um pouco, mas eu escrevi algumas coisas lá. Esse ano também ano passado teve a eleição dos conselhos de literatura do município, nos setoriais, né, do conselho. E eu e o Alex nos tornamos conselheiro de cultura do setorial de literatura, eu titular e ele suplente. E aí a gente também está com vários projetos aí, várias ideias para tentar trabalhar essa coisa do cenário da literatura na nossa cidade, a gente tentar estruturar algumas coisas, pensar políticas públicas voltadas para isso. E, e aí é outra trincheira que a gente já vai começar a militar. Mas acho que é fugir da história desconectei a história da minha produção, né? Mas a minha produção mesmo é isso, assim. E também eu gosto muito da coisa, tem muito a história do conto, né? Eu misturo um pouco a coisa do conto poético, da prosa poética.
Então tem sempre uma história, uma coisa meio de prosa, quebrada e trabalhando, tratando muito dessa coisa, assim, acho que aparece muito nisso, esse campo da, do casario, do histórico, do bar, da praça, né? A praça, ela para mim é uma coisa muito simbólica, porque ela é uma coisa e é vista de outra forma, né? Assim, ela é feita para, tipo assim, quando a gente, na constituição de um bairro mesmo, se a gente for ver, tem o lugar da delegacia, da igreja, o posto de saúde e a praça, né? Então a praça ela é pensada para ser o lugar de congregação mesmo. E via de regra não é isso que acontece, né? Via de regra ela é aquele lugar abandonado. Então isso me inquieta porque as cidades criam praças belíssimas e as pessoas atravessam tão apressadamente, não olham para a beleza delas. Os gestores não têm aqueles espaços como locais prioritários de acontecer alguma coisa. E aí fica lá uma praça bonita, com nome de imperador, ao léu. E então assim, praça para mim ela também é uma figura que aparece muito na minha poesia, porque tem isso, né? A praça é onde a gente é os primeiros amores, os primeiros embriaguez, as loucuras da juventude, então tem isso também, tem essa relação com praça. Acho que isso aparece assim recorrentemente na minha poesia. Eu acho que é isso. Eu vou terminar então, vou ler um poema, né? Do um poema meu que deve também estar no que deve estar também não, que estará no nesse meu próximo livro. E aproveitar para fazer também outro merchan aqui, ó. Eu sou um bom garoto propaganda, também já fiz 3 merchan. Do, do livro organizado pelo Carvalho Júnior, que é o Babassu Lâmina. Aqui tem poemas de poetas de vários estados do Nordeste. Piauí, Maranhão, Pará Norte, né? Tá aqui também, Bahia. E organizado pelo Carvalho Júnior, se chama 39, são 39 poemas, Babassu Lâmina, e são 39 porque faz alusão àquele aquele episódio assim, no mínimo inusitado, né, dos 39 quilos de pó não é nem de pó, é de pasta base, porque ele vai dar muito mais pó, né, depois. Do avião presidencial, então assim surgiu a ideia de fazer as 39 lâminas, né, do Babassu Lâmina, organizado pelo Carvalho Júnior. E aí tem um poema meu na página 59 chamado Sob o Cinza Depois do Fogaréu. Eu vou ler aqui para encerrar, ok? Diz assim: Sob o cinza depois do fogaréu. Esperança é uma pedra a ser jogada, o peso leve, a dor diária. Esperança tem fogo, não tem arma. O tempo traz num sopro imortalidade, quando o bicho afaga a linguagem. Na madrugada, o bicho canta, dorme. E o noticiário pincela um cinza na paisagem. Na madrugada, o bicho canta, dorme, e o noticiário pincela um cinza na paisagem. O dia grita, o bicho junta pedras e oferece abraços. A esperança é uma pedra a ser jogada. E olha que a gente precisa jogar essa pedra, cara, em muitas vidraças. João Henrique, do livro Babassu Lâmina, organizado pelo Carvalho Júnior. Eu acho que é isso. Assim, agradecer a quem acompanhou, quem for ver depois. Agradecer ao Ítalo pelo convite, agradecer às pessoas que acompanharam, o Demetrios, a Luísa e aos outros que já sumiram aqui. E dizer que é isso, esse ano também, assim, devido aí a
questão que nós estamos vivendo globalmente. E essa pandemia está vindo para também diluir muita coisa, né? Assim, a gente passar. Tenho certeza que a gente nós não seremos mais o mesmo depois disso, né? Muita coisa vai mudar, seja economicamente, politicamente, socialmente, filosófica, biologicamente. Então, mas assim, passado isso, a gente vai voltar a ocupar praças, falar poesia, gritar, ficar bêbado, dizer besteira, se abraçar e deixar a poesia fluir. E aí até lá, eu agradeço e fico por aqui, ok?